Ainda não. Agora, quando começa o início da tribulação, lá em Mateus 24, é no versículo 9, quando ele diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Eu pergunto para você, os judeus são odiados de todas as nações? Não. Os cristãos são odiados de todas as nações? Não. Então não está nesse tempo ainda. Ele diz: por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Está começando já. Mas ele diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós não estamos vivendo ainda. Nós ainda temos muita gente que crê que ama Deus. Isso vai ser um nível, Vilela, um nível de iniquidade no mundo que a gente não sonha ainda. Sabe essas coisas que acontecem na Dark Web? Sim. Essas coisas que a gente não tem coragem nem de ver. Eu me lembro que o senador Magno Malta, quando ele estava fazendo, né, o trabalho dele, tentando descobrir as coisas, até com pedofilia, a própria Damares, eu nunca conversei com eles, mas algumas pessoas me disseram que eles diziam que eles não tinham nem coragem de ver as coisas que acontecem. Que acontece por debaixo do pano. Nesse tempo, isso tudo vai ser normalizado. As coisas horríveis que acontece hoje por baixo dos panos vai ser natural naquele tempo. Então, nós hoje não estamos vivendo esse período da tribulação. Tem muita gente que fala: qual selo que foi aberto? Não, nenhum foi aberto ainda. Porque o primeiro selo é o cavalo branco, é o anticristo, e ele só se levantará quando assinar o acordo de paz. Está lá em Daniel, capítulo 9, de 24 a 27. Mas existem rumores aí toda hora de que tem um acordo de paz para ser assinado aí. Lembra que os ataques de 7 de outubro aconteceram no meio de um acordo de paz com a Arábia Saudita, e por causa do ataque seguraram. Claro, né? Não só tinha a Arábia Saudita, tinha Sudão, Egito, tinha os Emirados Árabes, o Egito. A coisa está evoluindo, mas não é uma coisa. Vários outros tentaram paz, já houve momentos de paz. O tempo do anticristo, gente, presta atenção no que eu estou falando. Para você não correr o risco de julgar alguém, de dizer que ele é o anticristo e depois não é, porque tem gente que fala: é o genro do Trump, é o fulano, é o Macron, é o fulano. Gente, calma. A Bíblia diz como é que você vai saber quando é. Quando houver o acordo, tem que ser 7 anos, tem que ter a construção do templo. Por que tem que ter a construção do templo? Porque a Bíblia diz que o anticristo vai entrar no Santos dos Santos. Não pode ter Santos dos Santos se não tiver o templo. Então, qual vai ser o nosso sinal perante as circunstâncias? Eles vão começar a falar: olha, vai ser um acordo de paz, olha, todo mundo está assinando. Finalmente, o Irã está assinando, olha, fulano está assinando, Israel está assinando, olha, o Papa está nisso, e todo mundo está concordando. Que legal. Quanto tempo vai ser esse acordo? 7 anos. O que vai envolver esse acordo? Vai envolver uma religião mundial. Todo mundo vai ter que respeitar o outro. Tanto é que o exemplo disso é que vão permitir a construção do templo em Jerusalém. Aí, meu camarada, aí você pode dobrar o joelho e esquece que está chegando a hora, né? Mas enquanto o que nós estamos vivendo, o que é a dor de parto? A metáfora que Jesus usou, todo mundo sabe que a mulher está grávida, não é? Sim. O que é o fim da mulher estar grávida? Nasceu o bebê. Mas o que acontece antes do nenê nascer? Começa a ter dor. A mulher começa a ter dores de parto que vão aumentando em intensidade e diminuindo o tempo. As contrações vão sendo cada vez mais rápidas. Chega uma hora de minuto em minuto. E uma dor horrível, né? E aí vem o bebê. Jesus está dizendo que a vinda do Filho do Homem vai acontecer no final desse período de muitas manifestações, que lá em Mateus 24 ele fala de todas elas, né? E no final Jesus vem, né? O bebê nasce. Mas até que isso aconteça, nós vamos ver os sinais neste período chamado de princípio de dores. Está começando a acontecer, entendeu? Então, eu queria evoluir agora para um outro aspecto que eu acho que é muito importante, porque, de novo, eu gosto de manter a razão daquilo que você perguntou, né? Você está percebendo que o mundo está assim? O que está acontecendo? Para onde nós vamos? Se o problema maior de todos é o engano, Vilela, o que pode ser feito para não ser enganado? 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10 diz assim, isso é uma profecia que Paulo fez: ora, o aparecimento do iníquo é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder
e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que Paulo está dizendo é que esse camarada vai ter um poder espiritual de Satanás. Ele não vai ser só um hábil político. Ele não vai ser só um camarada que tem palavras que vão encantar as multidões. Ele vai ser alguém que vai ter poder espiritual. Ele vai fazer prodígios. Vai fazer sinais. Como? Ele vai fazer, por exemplo, descer fogo do céu. Então, mas... Pode ser tecnologia. Ah, tá. Pode ser. Algum truque, alguma coisa. Mas pode ser poder espiritual também. Ele vai ter poder do diabo. O diabo tem poder para fazer isso. Eu acho que pode ser sinais, como tem muita gente que fala que vai ser aquele, como é que chama? Blue Beam, projeto Blue Beam, que vai aparecer imagens holográficas para enganar as pessoas. Eu, pessoalmente, não acho, não. Eu acho que vai ser com todo o poder e eficácia de Satanás. Satanás engana. Não se esqueçam que na época lá do Egito, os magos também fizeram o bastão virar cobra. Só que chegou uma hora que Moisés tinha um poder tão grande, falou, não, isso aqui não dá para fazer não dá mais. Está em outro patamar. Entendi. Mas ele vai enganar as pessoas. E aí diz, e com todo engano de injustiça para os que perecem. E aí diz a razão, porque não acolheram o amor da verdade. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, não brinque com o poder das trevas. Porque o poder das trevas vai enganar muita gente. Vilela, se ele enganou 1/3 dos anjos dos céus para ficar do lado dele na rebelião contra Deus. Cara, já imaginou o poder que esse camarada tinha de persuasão? Então ele vai enganar muita gente. A Bíblia está dizendo. Agora, qual é o único antídoto para isso? A fé. Em quem? Em Cristo. É isso. O texto diz que as pessoas vão ser enganadas porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quem é o Salvador? Cristo. Quem é a verdade? Cristo. Quando as pessoas ouvem, hoje nós estamos vivendo... Gente, entenda uma coisa, nós estamos